obscuro. Olá, meu nome é Noemi. Eu hoje estou com 45 anos. E aos meus 13 para 14 anos, em 1987, fui convidada para ir passar um fim de semana no sítio que meu tio Luiz havia comprado. Na realidade, ele era meu tio de consideração. Eu o chamava de tio, mas era marido da minha irmã de criação, filha do meu padrasto. Bom, neste dia, fui eu, o meu tio Luiz, meu primo e o seu amigo Maurício, e também a Rosa, uma moça que trabalhava na casa do meu tio, e havia ido para tomar conta de nós, enquanto o meu tio resolvia algumas coisas. Achei que ia ser um final de semana bem divertido, mas confesso que não vi a hora que terminasse, pois foi o fim de semana mais assustador que tive em minha vida. Tudo começou quando chegamos no local do sítio. Esse sítio ficava próximo à Serra do Mar. Lembro que fomos por Juquitiba, sentido a Estrada Velha, que ficava sentido Rio Santos, era a antiga Estrada Velha do Caminho do Mar. E esse sítio ficava localizado ali. Bom, quando chegamos, achei que ia encontrar uma casa normal, mas lá havia apenas portas, janelas e paredes, e telhas cobrindo a casa. Era um casebre velho, onde apenas telhas o cobriam. Não tinha forro nem laje. As janelas eram aquelas antigas e ficavam bem próximas ao telhado, e eram janelas de antigamente, com uma única folha de madeira e com aqueles trincos. A janela da sala era um vitrô antigo e sem vidro, e as portas eram bem antigas, pesadas e grossas. Eram bem reforçadas, com tramelas por dentro, em cima e embaixo da porta. O chão era de vermelhão, bem antiga a casa. Bom, mas tudo bem, para nós tudo era aventura. Chegamos e fomos arrumar nossas coisas, sacos de dormir, roupas, etc. Colocamos nossos sacos de dormir um longe do outro no quarto e fomos em busca de aventura. Já eram umas 14 horas, então decidimos ir até um rio próximo que tinha dali para nadarmos. No meio do caminho tinha vários pés de bambu. Escutamos muito barulho no meio deles. Eu fiquei bem assustado. Mas enfim, chegamos ao rio. Nadamos e nos divertimos. E quando começou a cair a noite, apareceu lá uma senhora de idade que estava próxima ao rio e disse para irmos embora antes de escurecer, pois aquele lugar era perigoso e tinham assombrações ali. Todos que estavam comigo riram, mas eu não, pois eu já no decorrer da minha pequena trajetória havia visto algumas assombrações sim. Enfim, nesta casa que estávamos não tinha chuveiro. Os meninos tomaram banho gelado mesmo, mas meu tio tinha ido no sítio da frente, onde tinha água quente, e aí pedimos para se a senhora, esposa do amigo dele, deixava eu e a Rosa tomar banhos lá. Bom, isso já era por volta das 19 horas. Meu tio resolveu ir na cidade comprar algo para comermos. Compramos refrigerante, pães de forma para fazermos lanche. Comemos e fizemos uma fogueira na frente da casa. Estávamos todos em volta da fogueira, quando na estrada veio uma luz. Nós assustamos, mas era o caseiro do sítio que morava em uma casa melhor que a nossa, porque tomava conta do local para o meu tio, e ele estava a construir uma casa para ele. Bom, ele nos convidou para lancharmos na sua casa. Isso já era 10 horas da noite. Disse que sua esposa havia feito bolo, suco e torta. Já havíamos comido, mas por educação resolvemos ir, para não desfazer daquela gentileza dele. Chegando lá, nunca tinha visto tantos livros. Esse caseiro era um estudioso de ufologia, formado em uma universidade e tudo, e contou que trabalhava ali porque sabia de aparições naquela área, por isso resolveu trabalhar ali. Poderia fazer os seus estudos e ainda ganhava casa, água e luz para ele e sua família, tomando conta da propriedade para o antigo proprietário. E continuou a conversar com meu tio, que disse que ele poderia continuar ali, uma vez que ele ia precisar de um caseiro e por que não ele. Achei esse cara bem esquisito na época,
mas era criança. Se fosse hoje, desconfiaria dele. Ele tinha uma estante que pegava de parede em parede, cheia de livros. E morava ele, a esposa e os filhos. Bom, saímos da casa dele umas 2 horas da manhã, devido às várias histórias que aquele caseiro tinha contado a nós sobre alguns bichos que estavam sendo atacados à noite ali. Juntamos nossos sacos de dormir, um do lado do outro, e fomos todos dormir. Eu estava assustada com o ratinho que estava andando para lá e para cá na viga que sustentava o telhado. Com medo daquele rato cair em mim, eu ainda estava acordada. Meu tio estava no outro quarto e dava para ouvir seu ronco. Ele tinha o sono bem pesado, poderia cair da casa que ele não acordava. Todos no meu quarto dormiam. Foi quando de repente eu ouvi um barulho na janela da sala e as latas que estavam no beiral caíram para o lado de dentro. Aí me sentei para olhar para a janela. O quarto ficava bem de frente para ela. Foi quando eu vi a criatura mais assustadora de minha vida. Era um lobisomem, parado em frente à janela. Os olhos desta besta eram vermelhos, feitos sangue. Seus dentes extremamente grandes, e ele soltava uma baba pela boca. Rosnava, e suas orelhas eram tão grandes que pareciam que estavam batendo palma. Fiquei ali parada por alguns segundos, olhando. Não sei precisar o quanto tempo, mas parecia que seus olhos me chamavam. Brilhavam em meio àquela cor de sangue em volta do olhar. Fiquei sem reação por alguns segundos, depois me deitei no saco de dormir e acordei o Maurício, que estava ao meu lado. E ele também viu. Aí acordamos a Rosa, que estava do meu outro lado, e ela também viu. Nós três ficamos desesperados, que não conseguimos nem gritar. Começamos a rezar, primeiro o Pai Nosso, depois a Ave Maria, e por último o Credo, que eu nem sabia. E aí as coisas ficaram feias, pois esse lobisomem começou a rondar a casa e arranhar as portas. Uivava e batia na porta dando pancadas. Como as janelas eram muito altas, ele dava pancadas e descia com as garras arranhando, e nós três ali rezando. E assim foi por algumas horas, até que ele acho que desistiu e foi embora. No dia seguinte, às 7 horas mais ou menos, acordamos e estava uma forte neblina. Fomos até perto do rio e voltamos. Estava lá cheio de pegadas imensas, sentido a mata. Eu e meu primo, que antes de tudo tinha cogitado de dormir no carro do meu tio, achando que estaríamos seguros, por sorte desistimos, pois meu tio colocou ele bloqueando a porta da sala, e ainda bem, pois seu carro estava todo arranhado e cheio de não sei dizer o que, mas parecia patas ou pés. Eram pegadas muito grandes, lembravam a de um cachorro, mas em maior proporção. Sei que quando acabou a neblina, umas 10 da manhã, já estávamos com as malas dentro do carro, pedindo para meu tio nos levar embora para a cidade. Tá aí, fica o relato com essa fera. Sei que existe, pois eu já vi mais de uma vez, em 3 lugares diferentes. Porém, essa foi a vez que eu vi mais de perto, e que ele também me viu. Seus olhos nos olham parecendo nos chamar para perto dele. Acho que é assim que ele faz para devorar suas presas. Aí galera, vamos a um segundo relato. É a mesma pessoa que me enviou, tá? Só que isso aconteceu com o genro dela. Meu nome é Noemi e vou contar a vocês a história do meu genro, Wesley. Me chamo Wesley, moro em São Pedro. Quando eu tinha dos meus 14 para 15 anos, mais ou menos, eu e meus amigos costumávamos brincar de esconde-esconde próximo à minha casa, no bairro São Dimas, onde há alguns anos atrás tinha um pasto de cavalos, e ainda tem. Bom, aquela noite, como de costume, estava uma turma brincando de esconde-esconde. Entramos para nos esconder no pasto, em meio ao mato. Era aproximadamente umas 10 horas da noite, e naquela época nós ficávamos até 2 horas da manhã na rua. Minha cidade faz muito calor, e portanto, muitas pessoas dormem tarde, e a criançada fica brincando na rua até tarde. Bom, eu sei, o que eu vi foi assustador, e não foi só eu que vi, meus colegas também viram. Estávamos nos escondendo no mato, quando ouvimos um barulho, e tinha um cavalo no pasto relinchando muito.
Nós nos aproximamos para ver o que estava próximo ao cavalo. Parecia um cão grande. Era um cachorro, um lobo. Até que aquela coisa ficou de pé e era muito grande e horrível. Era preto, com orelhas grandes e tinha a aparência de um lobisomem. Nunca havia visto um, mas as pessoas do meu bairro na época comentavam muito sobre esse lobisomem, pois tinham muitas pessoas de idade que já tinham visto. Então eu fazia uma ideia de como era esse bicho assustador, porém nunca havia pensado que um dia iria vê-lo. Quando eu e os outros moleques vimos esse bicho horrível e ele com aqueles dentes feios ficou de pé e pudemos ver o que era, saímos correndo pelo mato gritando, e quando saímos do pasto corremos para nossas casas. Eu cheguei branco igual cera na minha casa e contei à minha mãe o que havia acontecido, e ela nunca mais me deixou brincar à noite e nem saía mais de casa à noite. Foi um dia que não me esqueço mais, ficou marcado na minha vida. Hoje estou com 20 anos e ainda lembro disso. Bom, creio que ainda existe esse ou outro lobisomem em São Pedro, pois o ano passado eu, Noemi, sogra do Wesley, estava no domingo de carnaval pondo lixo na rua e moro próximo a um campo de mato, uma área verde muito grande que começa no fim da minha rua. Eu estava pondo lixo para fora quando ouvi um rosnado e olhei para o descampado e vi um bicho peludo parecendo um cachorro, só que umas 10 vezes maior, correndo meio que em pé. Fiquei assustada e entrei para casa com muito medo. Tá aí, galera, 2 relatos enviados ao canal pela mesma pessoa aí. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixe aquele like aí e o mais importante, não esqueçam de ativar o sininho, viu, galera? O YouTube não tá mandando notificação certa, não esqueçam. Confere aí no canal, confere no Facebook, no Instagram, que quando sair vídeo novo eu coloco lá também, tá? Quem tiver relato como esse e quiser enviar para o canal, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.